Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor Jesus que vive e reina esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, minha vida, minha casa, minha família, amém. Glória a Deus que você está aqui neste momento para ouvir uma mensagem vinda da parte de Deus diretamente para o seu coração. Amados, e a palavra de Deus, ela se encontra em Provérbios 14, que diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra. Mas para o prudente é conhecimento fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a astúcia dos insensatos é enganosa. Amém, amados? O 10 para finalizar. Diz assim, o 10 e o 11. 10, 11 e 12, perdão. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. A casa do perverso está destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amém, amados? Até aqui. Amados, o que o Senhor ele gostaria de falar nesse momento chamado agora, nesse dia chamado hoje, né? É um versículo muito conhecido quando fala assim: a mulher sábia, ela edifica, mas a tola, a insensata, ela destrói com as suas próprias mãos, né, amados? Então nós sabemos que a mulher sábia é aquela mulher que teme ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, amados. Em Tiago também a palavra de Deus diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberadamente. Mas aquele que for pedir, peça sem duvidar, porque ele vai dar. E no verso 2 diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor. Então, amados, aqui está um recadinho para as mulheres. Amados, amadas do Senhor, nós temos que temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, para levantar, para erguer a nossa casa, a nossa família, para instruir, para ajudar, auxiliar, que foi para isso que nós somos chamadas. Quando Deus ele fala lá em Gênesis, não sou eu, não é a irmã Aline que está falando, é a palavra de Deus. Quando em Gênesis o Senhor fala assim: não é bom que o homem viva só, farei para ele o quê? Uma ajudadora, uma auxiliadora, idônea. Então, amadas do Senhor, o Senhor ele nos formou para ter sabedoria no nosso caminhar. E quando fala assim, a mulher sábia, ela edifica, é a mulher que teme. Porque a mulher que teme, ela busca em Deus tudo que ela vai fazer. Para tomar toda e qualquer decisão, ela vai buscar em Deus. Amadas do Senhor, quando o Senhor fala, ele não joga o peso todo sobre você. Ali, ele joga o peso todo sobre a palavra de Deus. Amadas, porque o princípio da sabedoria é o temor. E quando eu temo ao Senhor, eu vou viver pela palavra. E quando eu pego a palavra como instrução para a minha vida, não tem como dar errado. O Senhor, ele tem ali na sua palavra como agirmos, né? Em cada e qualquer situação. O que as pessoas não entendem é que o Senhor, ele tem resposta para tudo. Mas primeiro eu vou buscar em A, em B, em C soluções para os meus problemas. Depois eu vou orar, depois eu vou buscar em Deus. Quando na verdade Deus deveria ser o nosso primeiro recurso. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Salomão ali foi pedir sabedoria para Deus, foi quem que deu a sabedoria de Salomão? Foi o homem mais sábio, foi Deus. Por
que ele pediu sabedoria para Deus? Porque ele sabia que vinha dele, amados. Porque se fosse algo que ele pudesse adquirir sozinho, ele não iria pedir. Por que ele não pediu riquezas, honra? Além dele ter, ele poderia ter mais, muito mais. Deus pode tudo. É porque ele sabe que o princípio de tudo é a sabedoria. Nós precisamos da sabedoria para conseguirmos caminhar nos dias de hoje. E diz assim no verso 2: o que anda na retidão teme ao Senhor. Amados, muitas das vezes as pessoas não compreendem como que você chegou até aqui. Não compreende por que você tem vencido tantas guerras, tantas lutas, mesmo não sendo fácil, mesmo sendo muito difícil. É porque a sua força não vem de você, vem de Deus. E o temor ao Senhor, o temor no Senhor tem feito os seus pés não serem vacilantes. Tem guardado os seus pés. O Senhor, ele tem te guardado, tem te suprido. Tem guardado você em retidão, como diz a palavra dele. E diz assim: mas o que anda na retidão é porque teme ao Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Amados, se você vê, geralmente quando você vê as pessoas assim, num caminho muito tortuoso, certamente aquela pessoa já perdeu o temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo que Ele tem reservado para nós. E o Senhor, Ele tem muito mais. E a palavra diz assim: está na boca do insensato a vara da sua própria soberba. Por quê? Porque o insensato, ele acha que tudo foi ele. É mérito dele, foi o conhecimento dele, foi ele que o levou ali, foi ele que fez. E nós sabemos, amados, que Deus, ele pode todas as coisas e nós só podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós reconhecemos que por intermédio dele nós vamos ou voltamos, nós ficamos ou partimos. É por intermédio dele, é tudo para a glória e louvor do nome dele. E diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Aqui o Senhor está falando: tem reclamado do quem tem tido? Cuidado, sabe? Tem reclamado do esposo. Talvez o esposo não tenha sido aquele melhor esposo que você esperava que ele fosse. Talvez ele não tenha suprido as suas necessidades da forma que você gostaria. E a sua esposa? Talvez ela não está da forma que você gostaria que ela estivesse. Talvez aos seus olhos ainda falta algo. Talvez você tenha se deparado com situações e tenha feito comparações. Às vezes você olha para o seu filho e fala assim: antes não tivesse tido esse menino. Às vezes você olha para sua filha e fala: antes eu não tivesse tido essa menina. Antes eu não tivesse tomado essa decisão. Antes eu não tivesse entrado nessa empresa. Antes eu não tivesse feito isso ou aquilo. Ei, olha só que a palavra do Senhor diz: não havendo boi, o celeiro fica limpo. Tudo bem. Se você não tivesse tido esse filho, talvez hoje você não estaria passando por essa situação. Tudo bem. Se você não tivesse se casado, certamente não estaria passando por essa situação. Mas diz assim: mas pela força do boi há abundância de colheita. Mas através desse filho, mesmo que ele lá nas práticas que às vezes não te agrada, foi através desse filho que você descobriu o que é ser mãe. Foi através desse filho que você descobriu o que é ser pai. Foi através desse filho que Deus permitiu você sentir um amor incondicional. Foi através desse esposo que você pôde realizar o seu sonho de se casar. Foi através dessa mulher que você pôde se realizar. Ei, é fácil reclamar depois que vê as coisas acontecendo. Estou aqui para te falar que a vida não é feita de rosas, não. Existem os espinhos. E os espinhos foram colocados ali para ser tirados.
Os espinhos estão ali para você perceber que as coisas, por mais belas que elas sejam, existe sim as dificuldades adversas. O nome disso é existência, é vida. E todo mundo passa a irmandade toda deste mundo. A Bíblia diz lá em Mateus que às vezes nós reclamamos, só que a irmandade deste mundo está passando pelas mesmas provações. Amados, ele diz aqui, não havendo boi, o celeiro, beleza, você não tem boi, não tem boiada, o celeiro tá limpo, porque não tem boi, não tem boi, então o celeiro tá limpinho, mas pela força do boi, a abundância de colheita. O boi pode até fazer bagunça no celeiro, o boi ele pode não saber comer, o boi, ele pode não saber entrar, não saber sair, ser bruto, ser rude, tentar ir para cima de você quando você vai lá alimentá-lo. Só que é através do boi que você tem uma ótima colheita. Ei, foi através desse filho, não desiste dele não. Foi através desse filho que você soube que ia ter um filho homem. Hoje tá dando trabalho, mas você sonhava tanto em ter um filho homem. Ei, foi através dessa filha que você realizou o seu sonho de ter a sua companheira. Não desiste dela, não. Ei, foi através desse marido que você realizou o grande sonho de se casar e ter uma família. Não desiste dele. Foi através da sua esposa que você pôde contemplar grandes portas se abrindo. Não desiste dela, não. Ei, foi através desse emprego que você conseguiu sair do vermelho. Foi através dessa porta que o Senhor abriu, que você conseguiu ampliar os seus conhecimentos. Então, não desiste. Bem é que se você não estivesse aí, talvez você não estaria passando por esse problema, mas também não teria alcançado coisas insondáveis que você alcançou até aqui. Ei, é momento de nós pararmos de olhar para a parte ruim das coisas e começar a glorificar pela parte boa das coisas. Se Deus escolheu você, se Deus escolheu a mim, certamente foi porque Ele viu algo bom em nós. Ele não olhou apenas para nossas imperfeições, para os nossos pecados, para os nossos erros. Não, Ele olhou para nós e viu que nós éramos capazes de fazer algo além. Ele olhou para nós e ele viu em nós algo além, algo superior às nossas falhas. E olha que nós falhamos demais, e o Senhor mesmo assim nos chama, e o Senhor mesmo assim nos quer, e o Senhor mesmo assim está conosco, e o Senhor mesmo assim não desiste de nós. Ei, não é momento de você desistir da sua família, não é momento de você desistir dessa porta, não é momento de você desistir do seu ministério, do seu chamado, não é momento de você olhar a parte boa de tudo isso. Ei, foi Deus que te deu, lute, agarre. Ei, quando você orava, você clamava, você pedia com força, com fé, para Deus ele fazer e aconteceu, só que as coisas não estão do jeito que você quer. Ei, estou aqui para te falar, até a rosa tem espinho. Ela é tão linda, mas até a rosa você tem que saber onde pega para você não machucar a sua mão. Até a rosa, você tem que saber por que você acha, por que você, sabendo que a rosa tem espinho, ainda assim compra a rosa? Ah, Irmalino, mas eu não compro rosa, eu tô dando aqui um exemplo. Mesmo nós sabendo que a rosa, ela é cheia de espinho, nós ainda a admiramos. Por quê? Porque nós olhamos para a beleza da rosa. E não pro defeito da rosa. Ei, é mais do que na hora de você parar de olhar para o defeito e começar a olhar para a qualidade. Ah, mas eu não consigo. E os defeitos, eles superam as qualidades. Ei, eu tenho uma coisa para te falar. Sabia que você também não é perfeito e mesmo assim Jesus te ama? Ei, sabia que você também não é perfeito e mesmo assim Jesus te chama? Sabia que você também não é perfeito e mesmo assim Jesus não desiste de você? Quantas vezes por dia Jesus pega na sua mão e fala, vamos? Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista. Tenha sabedoria. A sabedoria é o princípio. É o princípio de tudo. Na sabedoria nós temos o quê? O conhecimento. Com a sabedoria nós conseguimos o quê? Ter estratégias para passar. Com a sabedoria nós conseguimos o quê? Ter instrução que vem do Pai, ter sensibilidade. Por quê? Porque a sabedoria é o princípio. Por que ela é o princípio? Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, a palavra de hoje é para mim, para você, tenha sabedoria. A sabedoria não humana, mas a sabedoria que vem de Deus. Ei, mulher, tenha sabedoria para edificar a sua casa, primeiramente a sua casa emocional, espiritual, primeiramente você. Edifique-se na presença de Deus. Depois, certamente, o Senhor vai te instruir como edificar a sua casa, a sua família. Ei, homem, tenha sabedoria para administrar aquilo que Deus incumbiu a você. Busque a sabedoria. Mais do que o ouro, mais do que a prata. Busque a sabedoria que ela vai te dar discernimento, estratégia. Está dando errado? Busque a sabedoria. E o temor nele, no Senhor, no nosso Deus, é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz em Tiago, depois vai lá em Tiago, no seu capítulo 1, fala aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Amém, amados? Deus abençoe você poderosamente no dia chamado hoje, no momento chamado agora. E eu desejo que você, a sua casa, sirva ao Senhor, que o Senhor ele entre, que o Senhor ele mostre para você as coisas boas que ele lhe entregou, porque nem tudo é tão ruim e o Senhor ele tem confiado em você algo, então que você possa se levantar em adoração e buscar essa sabedoria para administrar, para conseguir edificar em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Amém. E até o próximo vídeo.